Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Os que estão aqui conosco no templo, os que estão dentro dos seus lares, nós estamos felizes por rever os irmãos. Os que estão aqui presentes, nós matamos a saudade aí com um abraço. E os que estão em casa, que somos amigos, nós estamos com saudade, mas ficamos felizes que Deus está no controle e estamos todos bem. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. Não nos demoraremos muito tempo, mas estamos felizes porque Deus está cuidando de nós mais uma vez. Nós ontem soubemos notícia da nossa irmã missionária Suzana, que saiu do hospital. É um caso improvável, o seu corpo, a sua estrutura suportar essa crise, esse vírus, mas o nosso Deus é a nossa salvação, Ele que nos livra, né? Deus retirou ali, ela teve pneumonia, o quadro agravou, foi para a UTI, entubaram, mas o nosso Deus está conosco e Ele é o nosso livramento. Amém? Está em casa hoje para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Livro de 1 Samuel, apenas o verso 1 e 2, diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ele. E ajuntou-se ali todo homem que se achava em aperto, do homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Só até aqui. Esse texto que nós lemos, ele mostra o primeiro momento que Davi tentou fugir, se afastar do peso do seu propósito. Outro momento, Davi também se afastou, só que esse é diferente porque ele está só. Em outro momento, no capítulo de número 27 do livro de 1 Samuel, ele está com 600 homens e suas mulheres e filhos. Só que no capítulo 22 ele está fugindo, só que está só. E a Bíblia diz que ele desce a Aquis, rei de Gate, para tentar uma guarida. Na verdade, até esse exato momento, Davi está fugindo dentro das regiões de Israel. Ele escapa por onde ele encontra a guarida, só que ele percebe que o risco estava muito perto. O perigo se aproxima cada vez mais. E ele então decide fugir, e ele decide então para esse lugar, a terra dos filisteus. Esse lugar que foi um local a um tempo anterior, que foi para Davi honra, porque quando Davi venceu o gigante Golias, ele destruiu desse país o seu maior herói. E nesse momento Davi está tão angustiado que ele não percebe o risco que é chegar a esse lugar. E ele vai até este lugar. Só que chegando ali, alguns dos servos do rei disseram: esse não é Davi. E quando eles dizem isso, eles estão relatando o histórico do homem, do jovem que venceu o grande rei, o grande líder, o grande herói. E aí a Bíblia diz que ele naquele momento percebe o risco, se finge como um louco, e a Bíblia diz que o rei recusa-se matá-lo, afligi-lo. E por causa daquela estratégia, a Bíblia diz que ele desce e se esconde em uma das cavernas daquela terra. E ali fica. Nesse lugar ele começa a entrar em tristeza, em angústia. O Salmo 142, verso 7, no início do versículo, Davi está dizendo como estava o seu sentimento. Na verdade, os salmos são cânticos, são louvores. E os salmistas expressavam o seu momento, o seu sentimento.
Davi expressa no Salmo 142, só que um sentimento perigoso. Ele começa a cantar dizendo no verso 7, retire a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Ele estava dizendo que não era o corpo, a parte física que estava presa. Ele não estava dizendo que o espírito dele estava envolvido em alguma ação espiritual, mas ele está falando da alma, a sede dos seus sentimentos. E ele disse, Senhor, eu não tenho prazer para te adorar. A minha alma está presa, eu não consigo louvar o teu nome. Esse estado de Davi está lhe paralisando, está lhe definhando, está te fazendo não ver o futuro, as promessas. Ele está entrando num estado perigoso que é o caminho da morte. Mas Davi resolve clamar a Deus no momento da sua aflição. Olhando para aqui, nós começamos a observar que Davi, nesse texto, começa a analisar o propósito da sua vida. Nesse texto, Deus lhe esclarece seus propósitos. Mas bem sabemos que o caminho do propósito, ou o momento que chega o dia de executarmos os propósitos de Deus, tem um caminho, tem um processo. E o risco de não vivermos esse processo, esse propósito, é muito grande. Há duas maneiras. Aqui é pela aflição. Por causa da aflição, muitas das vezes nós perdemos o sentido dos nossos propósitos. Nos esquecemos, nos afastamos pelo aperto, pela luta, pela aflição. Mas também as vantagens atrapalham esse processo. Eu costumo dizer e exclamar àqueles que estão próximo de mim, dizendo, cuidado para que os benefícios dessa vida, para que as coisas boas dessa vida não atrapalhem os seus propósitos, não atrapalhem o propósito de Deus na sua vida. Quando a vantagem vem, quando as coisas favoráveis chegam, nós temos que discernir se aquilo contribui para o propósito, se está ligado ao propósito ou se ela vai impedir. Paulo falou esclarecidamente sobre a vivência da nossa vida em Romanos capítulo 5, dizendo que temos um histórico, processos na nossa vida que precisam ser vivenciados. O primeiro caminho é o caminho da tribulação. Há quem fuja disso, mas o próprio Jesus já esclarecia que teríamos aflição ao viver nesse mundo. A tribulação, segundo Paulo, é o passo ou o caminho para conduzir à paciência. A paciência é um estado complicado de aceitarmos em nossas vidas. Se olharmos a história de Jó, vamos observar quanta luta viveu Jó. Segundo alguns historiadores, chegam a dizer que foram 40 anos sofrendo com aquela enfermidade, com aquelas perdas, com os prejuízos, com as dores. Porém, se Jó olhasse para a sua vida, no início daquela aflição, ele não saberia que teria tanta paciência para suportar aquela aflição. Só depois que ele venceu, só depois que ele viveu, ele pôde dizer, eu fui paciente. E hoje nós relacionamos pessoas pacientes na qualidade de Jó. Logo dizemos, tu tens a paciência de Jó. Essa paciência, ela é um processo, é um caminho que conduz a um outro estado. A paciência gera experiência. São quando nós começamos a ter o nosso próprio histórico, a nossa própria vida, o nosso próprio viver, as nossas próprias experiências. E depois de tudo isso está a esperança. A esperança é o estado final, segundo o que relaciona Paulo, é o estado da segurança. É quando alguém observa que por mais que ao lado esteja tribulações, aflições, riscos, a confiança está no nosso Deus. A confiança está naquele que nos fez estar vivo até aqui. Davi está no início do seu chamado, do seu caminho, do seu propósito. E nessa caverna ele está dizendo para Deus praticamente, Senhor, eu quero
desistir do meu propósito. Eu quero parar com os teus planos na minha vida, porque até aqui é só luta, porque até aqui é só aflição. Eu não consigo ficar em paz em meu país. Desde o dia em que eu fui por bênção ao meu povo, desde o dia em que eu enfrentei o gigante Golias, quando todo mundo estava sem esperança e sem fé, as aflições têm vindo sobre a minha vida. Desde o dia em que eu decidi confiar no Senhor totalmente, tem vindo as aflições. Praticamente é isso que canta o salmista Davi. É isso que ele está expressando: Senhor, depois que eu aceitei o propósito, tem vindo as lutas. E Davi não está sendo chamado por Deus para substituir alguém. Anterior a Davi está Saul. E ele não era a substituição de Saul. Saul, no capítulo 9, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 9, verso 2, que Saul era o homem mais belo de todo Israel. Era uma qualidade. No capítulo 10, verso 23, diz que ele era o mais alto de todo Israel. Era uma qualidade. Davi não era nem o mais alto e nem o mais belo. Então ele não era para substituir. Quem está anterior a Davi é alguém no capítulo 13 que é inseguro, que não tem confiança em Deus. No capítulo 13 diz a Bíblia que começam a apertar os filisteus contra o povo de Israel. E ele manda chamar o sacerdote para consultar a Deus. Só que na demora do sacerdote diz a Bíblia que ele vai tocar no sacerdócio. Insegurança. E por causa daquilo a Bíblia diz que Deus resigna, quer tirá-lo, vai colocar alguém no lugar. Nesse capítulo é dado no verso 14 de que Deus já tem alguém separado para aquele lugar. Um homem segundo o seu coração. Bateu uma dúvida em Samuel, dizendo: Senhor, mas ele errou só uma vez. E Deus estava quase dizendo a Samuel: mas já está claro. Esse homem não aprendeu a confiar. E quando a gente não confia, irmão, a gente desobedece. O capítulo 15 mostra a desobediência de Saul. A Bíblia diz que ele foi instruído por Samuel, pela ordem de Deus, de que fosse aos amalequitas e destruísse todos os habitantes daquela casa, daquela cidade. Não deixasse nada vivo, nenhum animal. Mas aquele homem que olha para as vantagens, separa o rei Agag e algumas das vacas e das ovelhas, o melhor, esconde no lado. E quando Samuel chega, observa barulho dos animais. E o Senhor mais uma vez disse: ele está reprovado. Triste coisa quando Deus reprova alguém. Triste coisa quando Deus desiste de alguém. Parece incoerente com aquilo que pregamos, mas a desobediência provoca esse sentimento em Deus. E o Senhor agora escolhe Davi, por causa justamente dessas características peculiares. A obediência que ele tinha em Deus, a confiança que ele tinha em Deus. Davi, quando enfrentou o urso e o leão, quando ele testemunha, ele não confiou em si mesmo. Ele confiava no Deus que estava com ele no campo. Quando Davi, no capítulo 17, chega ao arraial somente para trazer informações, notícia dos seus irmãos ao seu pai, e que vê a afronta que estava passando o seu povo e os militares, Davi não confia em Saul. Davi não confia nos seus irmãos. Davi não confia nas armas dos homens. Mas Davi mais uma vez confia em Deus. E vira para o rei e diz: rei, não consigo com essas armas. Eu não tenho como lutar dessa maneira. Mas eu aprendi a confiar no Senhor. Da minha maneira, Deus nos dará vitória. As armas eram dele.
a maneira era dele. 5 pedras do ribeiro foram escolhidas por Davi. Com a funda de alguém que sabe trabalhar no campo, ele vai enfrentar o gigante. Com ações improváveis, Deus deu vitória para Davi. Só que essa idade é uma idade juvenil. E no momento da aflição, ele começa a se esquecer dos propósitos, dos planos. Porque as lutas vêm. Porque as aflições vêm. E aí, nesse estado de parar, a Bíblia diz que ele começa a clamar a Deus, a cantar a Deus. E dizer: Senhor, eu não tenho prazer para adorar. E naquele lugar não aparece um anjo. Anjos que foram mandados por Deus, em algumas vezes, para provocar livramento. Deus não mandou pessoas que fossem para Davi livramento naquela caverna. Mas Deus manda pessoas com necessidade de liderança. O texto disse que aqueles que entram dentro da caverna são homens endividados, homens de espírito desgostoso, e a sua família que estava em aperto em Israel. Quando nós esquecemos os nossos propósitos, esquecemos que existem pessoas que dependerão de nós, nós seremos para ele apoio, força. Mas estamos só, Davi está só numa caverna, dizendo: Deus, é só eu, somente eu vou parar. E aí o Senhor manda 400 homens. E quando Davi olha para aqueles homens, ele percebe que se ele parar, tem 400 pessoas que esperam nele, que também vão parar. Ele está entendendo que se ele desistir, pelo menos 400 pessoas vão desistir. Eu não sei se ele olhou mais para o endividado, o homem de espírito desgostoso, ou para a sua própria família. Mas uma coisa fez Davi acordar e se posicionar. Pois a Bíblia diz que ele se levantou e se fez por chefe deles. O teu propósito, ele liga pessoas. E muitas delas estão muitas vezes dentro da sua casa. Quando a gente desiste do propósito de Deus, nós estamos desistindo da nossa vida e da vida que estão daqueles que estão ao nosso derredor. Quando eu desacredito do chamado de Deus na minha vida, eu estou desacreditando de todos aqueles que me cercam. E às vezes estamos querendo dizer a Deus: Senhor, eu quero parar porque eu estou triste, porque eu estou enfermo, porque a luta é grande, porque a aflição é muita. Você parou para observar que existe alguém muito próximo de você que precisa de você de pé? Existem pessoas que dependem da sua fé e do seu chamado. Davi não observou, mas a família dele, por causa do chamado dele, estava em risco. Quando Saul persegue Davi, ele começou também a perseguir os seus familiares. Seus irmãos já não eram benquistos no meio do exército. Sua família já não era mais a respeitada no meio de Israel, por causa do chamado de Davi. E quando Davi acordou, a Bíblia diz que começou a gerar segurança para a sua família, para os que estavam próximo dele, para aqueles que acreditavam no chamado de Deus na vida dele. Diga para o teu irmão: Deus acredita em você. Mas na lateral, tem gente que também acredita em você. Você sabia disso? É o esposo, é o irmão, é o pai.
Ontem nós estávamos na casa de um jovem e eu disse isso para ele. Você está pensando em parar e voltar para o tráfico. Seu nome é Mateus, mas agora estão lhe chamando de Magrinho. O Magrinho é o cara que tomou várias cadeias e criou risco para dentro da tua casa. Mas o Mateus é aquele jovem que tinha sempre uma palavra de confiança, que animava a casa, que animava a igreja, que provocava a salvação. Se você parar, Mateus, param muitos. Se o Magrinho parar, é só uma história de alguém que não viveu o propósito de Deus. Mas se você for adiante, Deus vai mudar muitas vidas através de você. Passe a confiar no chamado de Deus da sua vida. Passe a confiar mais no propósito de Deus para a sua vida. Passe a aceitar isso sobre a sua vida. Eu quero entrar numa parte final desse texto, lembrando de Abraão. Tomaria muito tempo em lembrar de Abraão e de todo o seu histórico. Porque quando Abraão decide viver o chamado, o propósito de Deus, muitas pessoas são beneficiadas no seu propósito. Muitas pessoas são levantadas no seu propósito. Mas o Abraão do capítulo 22 de Gênesis é tremendo para mim. Porque o Abraão está indo tomar uma decisão dolorosa para a sua alma. Ele tem 100 anos. Ele tem um menino de mais de 100 anos, perdão. E ele tem um menino adolescente, que é fruto de um milagre. E ele agora recebe um pedido dos céus. Uma ordem. Que ele diz, olha, leva o teu filho para ser sacrificado. É o Abraão que tem um propósito. E o Abraão sai daquele lugar em direção ao Moriá, caminho de 3 dias. Ele não leva uma criança, ele não leva um louco, ele leva um menino que tem consciência do que está fazendo. E o menino é prazeroso em andar com Abraão, porque fazia bem o propósito de Abraão. Quantas pessoas foram abençoadas no propósito de Abraão? Lembra de Ló? Só viveu prosperidade depois que andou junto com os propósitos de Abraão. E o menino agora está feliz em andar com o pai. E eles vão andando. No coração de Abraão tem tristeza, porque ele vai perder. Ele sabe que vai perder aquilo mais importante da sua vida. Aquilo que foi a motivação de toda a sua vida. Vai vir um menino. E através desse menino vem uma grande geração. Era a promessa grande de Abraão naquele menino. Quantas foram as vezes que bateu o desânimo. Mas quando o desânimo vinha, o Senhor dizia para ele, Abraão, sai lá fora. Conta as estrelas. E ele começava a contar e dizia, Senhor, é muita coisa. Não dá para contar. Ele dizia assim, é a prosperidade da tua promessa. Batia o desânimo, ele dizia, Senhor, não vai, já estão passando os anos. Sai lá fora, Abraão. Contra as areias do mar, os grãos. Começava a ver, Senhor, não dá. É assim. A prosperidade do teu chamado. Quem recebe essa palavra profética? Eu abro um parênteses para dizer assim para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. Deus está colocando prosperidade no teu chamado. Ele está fazendo aumentar o que estava pouco. Ele está fazendo multiplicar o que você tem. Isso motivava o Abraão, e agora o Abraão é um maduro Abraão. Que poderia ter dito, Senhor, eu não vou levar. Mas ele leva. E ele conduz o menino. E quando eles chegam naquele lugar, próximo ao monte, eles param. Abraão dá ordem aos homens que fiquem somente ele e o filho, e os elementos do sacrifício sobem.
Ao subir sobre aquele monte, Abraão está preparando o altar. E o filho cutuca dizendo: pai, tem a lenha? Tem um cordeiro? Faz parte do seu chamado. Tem um cutelo? Mas cadê o cordeiro? Eu creio que Abraão deu uma olhada assim para ele. Sem dizer muito, o filho sentiu. O filho percebeu. Mas o que é mais profundo, o filho aceitou. Aceitou Jairo. Que ele deitou sobre aquela pedra. Que ele não reclamou. Que ele se colocou como um cordeiro naquela noite. E o Abraão não desistiu do propósito. Quando ele vai levantar o cutelo, ele sabia que o propósito não era dele. O propósito era de Deus. Quando você entende que o propósito da tua vida não é seu, é de Deus, a sua força é maior. A sua confiança é maior. A sua esperança é maior. Você olha para a dificuldade e percebe que depois dela está vindo a bonança. Você olha para a aflição e diz: isso aí vai passar. O Senhor está comigo. Ele está vencendo comigo. Eu vou conquistar a minha vitória. Quando a gente confia, a gente obedece. E quando a gente obedece, somos recompensados. Quem quer viver recompensa de Deus? Aprenda a confiar. Aprenda a obedecer. E quando a Bíblia diz que ele vai descer o cutelo, o Senhor grita. Não é a criança que grita. Não é aquele moço que diz: pai, para. O menino estava envolvido. Porque sabia que o propósito de Abraão não era humano. O propósito de Abraão era divino. Sua família não era frustrada. Seus filhos não eram frustrados. Seus filhos sabiam que o pai estava seguindo o propósito de Deus. Quantas às vezes nós estamos pensando em parar? Porque quando pensamos em parar é porque temos dúvida do chamado de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós falhamos e pecamos porque não acreditamos no propósito de Deus para as nossas vidas. Uma feita antes de uma viagem, eu dizia para Deus: Senhor, eu vou à última viagem evangélica. Quando eu voltar, eu desvio. E no meio daquela viagem, o carro capotou, morria um à minha direita, outro à minha esquerda, e eu fiquei vivo. Pensa se eu desistir depois daquilo. Deus me deu mais uma chance. Diga para o teu irmão: Deus está te dando mais uma chance. A aflição está aí ao nosso derredor. O risco está grande. E o que eles nos deram para a segurança está falho. Está falho. Quantas pessoas com álcool e com a máscara foram infectados? Quantas pessoas que foram para os hospitais se tratar de uma outra coisa e foram infectados? Não temos ainda uma vacina segura para vencermos esse mal. Mas diga para o teu irmão: os propósitos de Deus ainda estão de pé. O que vai te manter vivo e o que está te mantendo vivo até aqui é os propósitos de Deus. E eu sei que o mal está aqui, mas o propósito de Deus ainda está de pé. Se coloca de pé nessa noite. Não sei se dá para tocar para mim um ré menor lá. Tem um hino que eu canto dizendo: você não pode parar. Queria eu continuar, mas não vi nem questão da hora. Mas essa é a palavra de Deus para o teu coração. Não para não. Não para não.
Confia, espera, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Confia, espera, os propósitos de Deus nunca foram pela metade. Deus tem um plano grande para a tua vida. Você acredita nisso? Você que está dentro do seu lar agora, Deus tem um plano grande para a tua vida, para a tua família. A tua história não será frustrada. O teu chamado não será frustrado. Você não vai ficar dentro de uma caverna. Você não vai entrar nela como você entrou. Pelo contrário, você vai sair da caverna entendendo que o nosso Deus te escolheu para ser chefe de situações. Não era o povo que entrou que fez Davi, era o Davi que entendeu a importância do seu propósito. Eu comecei a dizer um dia isso para mim. Sabe o que me mantém de pé? E aí eu canto hino? Não é o jejum que eu faço. O que me mantém de pé, Jairo, não é a leitura bíblica que eu faço. Porque até um dado momento eu contava assim, né, com aquele olhar de soberba, e dizia: eu já li a Bíblia mais de 50 vezes. E mesmo lendo ela mais de 50 vezes, eu caí em pecado. Então eu fui perceber que não era só a leitura, só o jejum, só a oração. Era o meu serviço que fazia diferença. Quando eu e você está fazendo o que Deus nos chamou para fazer, nós não estamos perdidos, nós não estamos frustrados. Quando eu e você está fazendo o que Deus nos chamou para fazer, mesmo mancando, nós estamos seguros, com a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Quando eu e você está fazendo o que Deus nos chamou para fazer, mesmo morto, temos a certeza que vamos ressuscitar, porque o propósito ainda não finalizou, como Lázaro. Quando eu e você entende que estamos fazendo a vontade de Deus, ainda que esteja morto, quando tocarem sobre o seu corpo, as pessoas serão curadas. Porque Deus te chamou, Valdo, para gerar cura para os enfermos. Deus te chamou, Viviane, para gerar paz para os corações. Talvez não tenha a tua altura de Saul, ou a beleza do mesmo, mas não é o seu estado físico que relaciona o seu propósito, e sim o que está dentro do teu coração, dentro da tua mente, que impulsiona a estar de pé a cada dia, dizendo: eu não posso parar, porque eu fui chamado para gerar paz, eu fui chamado para gerar cura, eu fui chamado para gerar salvação, eu fui chamado para fazer o bem. Terebe acabará vassúria. E aí eu queria cantar esse corinho, é um corinho de fogo, Ré menor e Lá, que diz: você não pode parar. Não para diante das aflições do dia de hoje, do dia do amanhã. Não desista, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Quer estar fortalecido, esteja no centro da chamada, do propósito de Deus. Você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, não pode não pode parar, você não pode parar. Tu é profeta de Deus, foi Ele quem te chamou, por isso não temo homem, quem te garante é só o Senhor. Deixa falar o que quiser, até mesmo te perseguir,
Por isso fala a verdade, pois Ele é quem cuida de ti. Conhece tua vida, conhece teu coração, sabe que tu pensa, conhece a intenção, conhece teu deitar, conhece o teu levantar. E manda eu te dizer que tu não pode parar. Eu sei que muitas vezes dá vontade de parar, ou dá vontade de retroceder. É tanta humilhação, é tanto apontamento, e tu pergunta, meu Senhor, por quê? Mas como profeta eu vou falar. Você não pode parar, não pode não, não pode parar. Diga aí, ó. Você não pode parar, você não pode parar, não pode parar. A minha família é de Jeová. Diga aí, ó. A minha família é de Jeová, tua família é de Jeová. Essa enfermidade não vai te tocar. Sangue infectado, meu Deus vai tocar. Oh, meu Deus vai te curar. Profetizo vitória para dentro do teu lar. Oh, meu Deus vai te guardar. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A vitória nossa, agindo Deus, quem impedirá?